setor de tecnologia vive dias intensos, com a abertura de uma autêntica guerra entre as redes sociais. No centro da briga está o Twitter, comandado por Elon Musk, que vem sendo criticado por mudanças pouco populares na plataforma. Restrições de acesso e cobranças fizeram com que muitos buscassem alternativas, como o Blue Sky, de Jack Dorsey, um dos criadores do Twitter, e a Meta, de Mark Zuckerberg, lançou o Threads, que em questão de horas conseguiu milhões de usuários. A disputa levanta algumas questões, como sobre a concentração de dados dos usuários nas mãos de poucas empresas. Também não há novos compromissos de combate à desinformação nas redes e para proteger informações pessoais. No que você está pensando? Quando você entra no Facebook, você concorda em entregar um monte de dados pessoais. O resultado é que nunca um governo ou uma empresa teve tanta informação sobre a gente. E para o mercado, informação é dinheiro. O Ao Ponto dessa sexta-feira analisa a guerra aberta entre as empresas donas de redes sociais e até que ponto o usuário poderá se beneficiar ou ser prejudicado pela disputa. Quem ajuda a gente a entender o que está em jogo e como suas publicações poderão ser afetadas pela disputa é Diogo Cortis, professor da PUC de São Paulo, cientista cognitivo e doutor em tecnologia da inteligência e design digital. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 7 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Diogo Cortis, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez. Foram semanas animadas aí no setor de tecnologia, né? Com uma movimentação pouco vezes vista de usuários entre redes sociais no mesmo nicho. Um nicho que sempre foi dominado pelo Twitter, mas que agora enfrenta concorrência. Para começar com uma pergunta direta, esse surgimento de novas plataformas e fortalecimento de outras pode ser colocado na conta do Elon Musk, o dono do Twitter? Eu acho que sim, porque até o CEO do Instagram, né, eles falaram que eles fizeram esse movimento agora de lançar o Threads, né, que é esse novo aplicativo que praticamente é uma cópia, né, do Twitter nas suas funcionalidades, no jeitão, no design. E eles fizeram isso porque eles sentiram que tinha uma janela ali de oportunidade, né? Eles falaram que sabiam que era um movimento arriscado, porque o Twitter, ele é uma rede, apesar de não ser tão grande na sua quantidade de usuários como o Instagram, o Facebook, mas é uma rede bastante forte do tipo de usuário que está lá, das conexões que foram feitas ao longo dos anos. Então é uma rede assim, que muitas outras, né, tentaram substituir e que não deu muito certo. Então o Instagram, ele viu esse momento agora como uma boa janela de oportunidade, porque tá caótico, né? O Twitter tá simplesmente caótico, tá imprevisível, e eles falaram, talvez agora é o momento, tanto que eles aceleraram, né? Assim, quem já usou o Threads agora, né? Foi lançado recentemente, assim, tem 2 dias, nem 2 dias de lançamento, ele é bem completo, né? Então tem funcionalidades que ainda não foram implementadas e eles até anteciparam, né? Isso justamente para agarrar de vez aí essa oportunidade dos usuários estando descontente ou pelo menos questionando a forma como o Twitter vem se comportando aí nos últimos meses, né? Diogo, a gente está gravando aqui na quinta-feira pro nosso ouvinte se situar no tempo. No final de semana passada foi realmente um caos, como você mencionou. O Elon Musk viralizou como jamais, se eu não me engano, foi o tweet mais retweetado da história, quando ele anunciou que ia limitar o número diário de posts que o usuário poderia ver. E ele creditou essa impopular medida ao uso crescente da inteligência artificial por empresas na plataforma. Colou essa desculpa? Cara, essa decisão do Musk é uma coisa assim que vai entrar para a história, acho que nos livros assim de design, gerenciamento de produto, marketing, negócios, assim, acho que no futuro vai ter essa decisão, assim, porque foi contrária a mais ou menos tudo do que a literatura. Mais uma, né? Ele tá errando todas. Exato, assim, que você fala, essas redes sociais, elas vivem no que a gente chama de economia da atenção, né? Então, quanto mais você mantém as pessoas ali dentro, é melhor, porque eles vão estar consumindo os conteúdos, vão estar interagindo, obviamente vão estar vendo mais anúncios, que é a fonte de receita dessas organizações, né? E primeiro, assim, ele fez uma coisa que era totalmente contraditória e depois ele fez isso de uma maneira, assim, inesperada, porque ele não avisou e falou, a gente vai começar a limitar, sei lá, daqui uma semana
ou amanhã, sabe? Não, primeiro ele fez, aí começou a dar um monte de pau, a galera reclamando, nossa, apareceu um limite aqui pra mim, né? Tipo, e depois ele tweetou, a gente tá implementando aqui. Então aí tem duas questões, né? Tem sim uma preocupação, e não é só o Twitter que tá fazendo isso, né? De tentar se fechar para proteger essas coletas de dados, né? Para o uso e treinamento de inteligência artificial, tem isso, mas tem uma outra questão também que muita gente levantou, que é sobre a capacidade do Twitter, da infraestrutura, né? Porque o Twitter, ele está, aparentemente, ele hospeda uma parte, né, dos seus serviços no Google, ele estava com uma conta em atraso, eles estavam querendo renegociar, tirar do Google, então acho que para diminuir um pouco a demanda por recursos computacionais, fizeram isso. Pelo menos se especula bastante, assim, né, na comunidade técnica internacional, em alguns veículos de notícia internacional. A gente, como o Twitter agora é totalmente fechado, né, a gente não consegue validar isso, né, mas é uma das hipóteses, sim. E uma coisa curiosa é que, né, nesse mesmo dia que o Elon Musk, ele fez isso, esse movimento, né, de fechar o Twitter, ou limitar o acesso, falando que estavam copiando os dados, na surdina, o Google foi lá e atualizou a política de privacidade dele, falando que agora eles, já faziam isso, mas agora está mais explícito, né? Coletar dados que são públicos na internet para treinar o seu modelo de inteligência artificial. Então a gente também tem essa disputa agora das organizações querendo chupinhar dados uma das outras, né? Então tem uma guerra aí acontecendo também. Agora, Diogo, desde que o Elon Musk assumiu o Twitter, ele vem sendo muito criticado, acusado de minar a experiência dos usuários. Teve essa última aí de limitar o número de tweets que cada um pode ver, mas antes ele já tinha adotado o Twitter pago, derrubado os selos de verificado. Tem também falhas técnicas acontecendo, até porque ele demitiu muita gente. Dá para dizer que dentro da comunidade dos twitteiros ele não é uma das figuras mais populares, especialmente por causa desse histórico de decisões. O pessoal tá com ranço do Elon Musk no Twitter, né? A galera tá com ranço, sim, e é justificado, né? Porque é uma rede que se formou pelas pessoas, né? Então, são usuários antigos que estão lá há mais de 10 anos, que têm suas conexões, e do nada, assim, né? Chega uma figura que muda toda a dinâmica da rede, né? Muitas vezes, assim, de forma inexplicável, né? Essa dos selos, assim, também vai entrar para os livros de design, de marketing, de negócio, porque é uma coisa, assim, que é totalmente contraditória, porque se ele queria, né, vamos dizer assim, aumentar a receita vendendo selo, né? As pessoas queriam aquele selo porque era sinônimo de notoriedade, né, de um status e tal. E aí, na medida que ele remove o selo de geral, né, quer dizer, perde o selo, porque hoje é até meio que micão, né, tá com o selinho lá no Twitter, porque assim, você é um dos poucos que tá pagando o selo no Twitter, assim, né? Então, ele conseguiu tirar o valor dessa, entre aspas, commodity, né? Exato. A notoriedade do selo foi embora e virou uma notoriedade de quem paga mais. Exata, perfeito. Ele tirou o valor daquilo, de um bem, né, de um ativo que ele tinha na rede social. Depois ele voltou, começou a dar aleatoriamente para alguns famosos, tal, para tentar reverter isso, mas enfim, né, não dá para explicar. Agora, tem uma questão do Twitter, você até deu uma explicação rápida, mas eu queria insistir nessa questão para a gente abrir um pouquinho mais. É uma rede com um número menor de usuários do que o Facebook, por exemplo, mas o Elon Musk pagou $40 bilhões pela companhia, e agora estão surgindo outras redes semelhantes no vácuo dessa crise, entre aspas, no Twitter, como o Threads, a gente vai falar um pouco mais dele, o Blue Sky também. Por que tanto interesse nesse nicho do Twitter se ele reúne pouca gente? Tem a ver com essa questão mais orgânica, de criação de laços orgânicos, ao invés do Facebook, que são laços que você já tem na vida, entre aspas, na vida real? Eu acho que sim, eu acho que o Twitter, assim, ele tem uma dinâmica bem peculiar, assim, e diferente, que consegue, vamos dizer assim, engajar diversos nichos, né? Então você vai ter um pessoal muito do entretenimento que está ali, mas que também é forte no Instagram e em outras redes. Mas eu vejo o Twitter também como uma fonte de criação de comunidades
de uma maneira mais organizada e também muitas vezes orientado mais à informação. Então, por exemplo, para eu me informar sobre pesquisa científica, os últimos artigos que estão saindo, eu uso bastante Twitter, porque assim, é onde os pesquisadores estão, e é onde os pesquisadores eles comunicam, né, esse tipo de informação. Alguns estão no Twitter, estão no Instagram, mas aí eles vão colocar coisas mais pessoais, né? Então eu acho que o Twitter tem essa dinâmica, né, de ser uma rede mais rápida, de ser orientada a um conteúdo, né, também mais rápido, a uma comunicação, e isso consegue, acho que, criar várias comunidades. Então, acho que o jornalismo, né, usa bastante o Twitter, assim, eu vejo bastante jornalistas lá, mas pesquisadores, cientistas, economistas. Então, acho que para essa questão do fluxo de informação, ele é uma dinâmica que funciona bem, assim, diferente um pouco do Instagram, né? Então, por exemplo, para consumir notícias, tal, o Instagram, talvez pela dinâmica ali, pela interface, pelo design, pela experiência, funciona para alguns grupos, mas não para outros, né? E acaba sendo uma caixa de ressonância também, né? Muitos assuntos que começam sendo debatidos no Twitter, daqui a pouco você vai ver nos jornais, na imprensa ou em outras redes sociais, né? Perfeitamente, é isso mesmo, né? Quantas posts a gente vê no Instagram que, na verdade, são prints do próprio Twitter, né? Uhum. Diogo, fala um pouquinho pra gente de quem são esses concorrentes aí do Twitter. A gente já falou um pouquinho do Threads, que foi lançado pela Meta aí essa semana com o pé na porta, né? Uhum. Arrastando todo mundo que já tem conta no Instagram. Mas a gente já tinha outros, tinha o Mastodon, tinha o Blue Sky, que é inclusive de um dos criadores do Twitter, o Jack Dorsey. Uhum. Mas essas redes começaram muito devagar, né? O Blue Sky, por exemplo, você só entra com convite, tem um número aí mais restrito de usuários. Então, hoje a gente tem, assim, né, como concorrentes diretos, assim, de redes sociais, nessa vertente microblogging, né, a gente tem até, antes de ontem, a gente tinha o Mastodon e o Blue Sky, né, só que os dois têm algumas dificuldades, né, então, o Mastodon, ele é uma rede mais complicada, porque ele trabalha de uma forma descentralizada, né, então eles querem deixar os dados como se fosse o poder dos dados na mão dos usuários, né? Então, os dados que eu gero ficam comigo e tal. Só que para isso você tem que configurar o seu servidor, né? Então, tem uma barreira de entrada ali, né? Então, não é todo mundo que vai conseguir e de bate-pronto começar a utilizar o Mastodon. E a mesma coisa também acontece com o Blue Sky, né? Porque você tem a dificuldade, a gente fala muito de um conceito que chama efeito de rede, né? O que é esse efeito de rede? Nas plataformas, assim, o valor dela está em como essas redes foram formadas, essas conexões entre as pessoas, né? Então, assim, não adianta eu entrar numa plataforma que tem uma baita experiência do usuário, né? Super estética, bonita, não trava, só que se as pessoas que eu quero ver, né, não estão lá. Então, nesse processo de migração, por exemplo, para o Blue Sky ou para o Mastodon, você tem que criar seu usuário, aí você tem que começar a procurar as pessoas que você segue, e as pessoas não estão lá porque elas não entraram ainda, aí não tem o conteúdo, aí você acaba desanimando e volta para o Twitter, né? E aí, o diferencial do Threads, né, que foi esse lançado pela Meta, né, pelo Instagram, é que ele usa toda a base do Instagram, né? Então ele é como se fosse, apesar de ser um aplicativo, a parte, né, de você desinstalar esse aplicativo, ele é como se fosse uma extensão, uma funcionalidade do Instagram. Então, a hora que você entra, você tem a opção de carregar todos os seus seguidores, ou as pessoas que você segue, do próprio Instagram. Então, você já forma a rede. O onboarding, que a gente fala, né, esse acesso é muito rápido, então você entra com o seu próprio login do Instagram e ele já puxa tudo e você já está seguindo as pessoas que você seguia no Instagram. Então esse efeito de rede se forma muito, muito rápido. Então por isso que ele é bastante promissor e ele veio como uma avalanche aí, né, nessas últimas horas aí, conseguiu milhões de usuários porque ele usa essa base do Instagram, né? Ainda falando da Meta, que também é dona do Facebook, do Threads, a empresa tinha feito uma aposta elevada no metaverso que está um pouco em hiato diante do crescimento
do investimento em inteligência artificial. Inclusive, a Meta anunciou ferramentas que tornariam essa inteligência artificial mais humanas, e agora teve essa rede social. O Mark Zuckerberg está querendo abraçar o mundo, mas dá para fazer isso tudo bem? Olha, é curioso, né? Porque, assim, essa questão do metaverso, eu acho que pegou muito, assim, por conta do Mark Zuckerberg ter mudado o nome, né, da empresa de Facebook para Meta. E aí eu acho que tem uma série de motivos, né, até comerciais, porque a marca Facebook estava sofrendo uma pressão muito grande, tanto da sociedade quanto dos reguladores ao redor do mundo todo, tá? Então ele quis dar uma repaginada. E como, né, o Mark Zuckerberg tem esse sonho, né, de fazer o metaverso, e não é de agora, né, faz tempo que ele já trabalha com essa ideia, acho que ele pensou, falou, vou chamar de Meta aqui e tal, e eles apresentaram, né, os primeiros projetos de metaverso. Só que eu acho que o hype desse metaverso foi mais causado pela sociedade, pela comunidade, do que pelo próprio Facebook, né, no caso a Meta agora. Porque eles mesmos falavam, a gente está desenvolvendo tecnologia que vão ser usadas assim, tipo, vai estar pronta daqui 10 anos, sabe? Esse é o roadmap. A gente vai ter algumas coisas que são bem experimentais, assim, mas a nossa visão de ter um produto mesmo é para daqui 10 anos, né? Só que não pegou bem no mercado isso, né? Então, eles sofreram uma queda bastante significativa nas ações, né, tiveram que fazer uma reestruturação. Então, assim, eu acho que o Facebook, né, ou a Meta, é uma empresa bastante grande e bastante competente em várias áreas, né? Então, o foco é rede social, mas o Facebook, ele tem um dos principais laboratórios de inteligência artificial, assim, do mundo há bastante tempo, né? Então, eles vêm inovando muito nessa área de inteligência artificial já há muitos anos, né? Então eles têm esse grupo fortalecido e uma coisa alimenta a outra, né? Então, por exemplo, para fazer coisas no metaverso você precisa de muitos elementos de engenharia que vem da inteligência artificial e tal. Então eu acho que ele está tentando montar um ecossistema ali forte do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento de engenharia e tal. E aí ele falhou, acho que ele deu uma escorregada na hora de pensar a estratégia pro mercado, né? E agora ele vem tentando se acertar aí, focando mais nas redes sociais, né? Que é o que vai ser rentável aí no curto e médio prazo. A empresa de tecnologia Meta, dona do Facebook, demitiu 11 mil funcionários. Segundo o criador da companhia, Mark Zuckerberg, a medida era necessária para cortar custos. Desde que ele anunciou investimentos maciços no chamado metaverso, as ações da Meta perderam mais de 70% do valor. Agora, e para a gente que é usuário, qual o impacto de ter nas mãos do mesmo dono basicamente tudo que a gente usa para se comunicar, né? WhatsApp, Instagram, Facebook e agora Threads, que promete ser o novo Twitter se o plano do Zuckerberg der certo. Sim. Então, o impacto a gente pode analisar de duas formas, né? Assim, a gente tem um impacto do ponto da experiência do usuário, que aí isso pro usuário final vai ser uma coisa que vai ter uma interação muito fluida, né? Então, eu até comentei que antes, né, o pessoal postava coisa no Twitter, eu mesmo fazia isso. Tirava print e jogava no Instagram. Uhum. Agora, você vai escrever... mas eu não sei se vocês testaram isso. Você escreve no Threads, né? Publica, aí tem o botãozinho de compartilhar e você pode compartilhar no Instagram e vai perfeitinho, assim, já com o design e tal. Então, super legal. Então, assim, do ponto de vista de experiência do usuário, né? Para as pessoas vai ser bom. Agora, tem uma outra questão, que é uma dominância, né, dos nossos dados, tem uma questão de governança aí que aí começa a apertar, né? E essas big techs, elas estão passando por uma pressão num debate global, até mesmo de antitrust, né, de monopólio. E aí você vê, por exemplo, esse movimento do Facebook de criar um novo serviço integrado com o Instagram, que vai ser uma outra plataforma, né? Isso fortalece ainda mais esse discurso, né? De que essas plataformas, né, estão ficando grandes demais para ser uma coisa só, né? E talvez, aí eu estou especulando, né? Talvez que eles
eles pensaram em criar um novo produto, por que não implementar isso direto no Instagram, né? Se acaba sendo uma funcionalidade do Instagram, né? Deve ter algum motivo, porque seria muito mais fácil você ter lá os stories, você tem o Reels, você tem a postagem, você tem o Threads, que seria a parte de texto dentro do Instagram, mas eles optaram por fazer um aplicativo à parte. Então, talvez, pensando em questões futuras, né? Mas aí é especulação minha, né? Que tem algum motivo, tanto comercial quanto de marketing, tem, né? Ainda no campo comercial, até pouco tempo, algumas redes sociais eram quase donas de alguns nichos. O Twitter era a rede dos posts curtos, o Instagram era o lugar onde você publica foto de viagem, o Facebook você publica o famoso textão, vê vídeo. Agora você tem muitas empresas de peso atuando nesse mesmo nicho. A expectativa é de que nem todo mundo chegue vivo até o final? Eu acho que assim, essas grandes plataformas que estão há muito tempo, eu acho que elas podem ter uma queda, né, no número de usuários e tal, mas elas se mantêm, né? Então, assim, outras plataformas, né, como por exemplo o Mastodon eu vejo como uma plataforma muito nichada, assim, que vai ter grupos bem específicos e é difícil de crescer, né? E o grande lance do Mastodon, acho que comentando um pouco, né, da parte técnica, é que ele queria usar um protocolo, né, que facilitasse assim, os dados é do usuário, e se ele quiser sair, por exemplo, do Mastodon e ir para uma outra plataforma, ele consegue levar os dados dele, sabe? Tipo, como se fizesse uma portabilidade entre plataformas. E o interessante, isso é uma coisa legal, que no Threads eles estão implementando esse mesmo protocolo, né? Então, no futuro, se você quiser sair do Threads e ir para uma outra plataforma que utilize o mesmo protocolo, você consegue levar e fazer essa interoperabilidade dos dados, né? A questão que eu acho que a gente tem que ver é que o Twitter ele é bem resiliente, né? Apesar de tantas coisas que o Twitter já passou, ele teve uma queda muito significativa de usuários, né, nas últimas décadas. No Brasil, ele é uma plataforma mais nichada, se a gente pensar comparado com outras plataformas, como o Instagram, né? Mesmo assim, ele consegue se manter, ele tem um público fiel ali, né? Então, eu acho que a gente vai ter que acompanhar e ver que vai dar essa briga entre Threads e Twitter, assim, porque pela primeira vez acho que o Twitter tem um concorrente à altura, né? Muito por conta disso que eu falei, dessa fácil formação de rede. Diogo, a gente já comentou aqui que o Twitter é muito usado como fonte de informação, sobretudo por jornalistas, mas também pesquisadores, cientistas, sempre houve essa tradição no Twitter, né? E o Elon Musk está sendo muito criticado justamente por desmontar esse sistema de combate à desinformação que havia na rede, inclusive com bloqueios de algumas contas que propagavam desinformação. Esse desmonte de uma estrutura que foi construída até coletivamente por quase 2 décadas pode criar um vácuo de informação e, pior, fomentar a desinformação, a veiculação de notícias falsas? Eu acho que sim, e é uma coisa bastante delicada, assim, porque além, né, dessas questões que você colocou, né, da comunicação que acontece entre os usuários, o Twitter ele sempre foi uma fonte de conteúdo e dados para pesquisa. Porque o Twitter ele era uma das poucas plataformas que ofereciam uma API, né? Então os pesquisadores podiam se conectar na API, puxar os dados e fazer estudos. Por exemplo, como acontece uma dinâmica social assim, ou vamos estudar como se propaga a desinformação, ou vamos monitorar perfis de tal coisa. E aí você tinha pesquisadores de várias áreas, né? Ciência da computação, ciências sociais, humanidades, né? Engenharia, estudando o Twitter, né? Como essa grande praça pública, né? Então sempre foi uma quantidade bastante de dados que foi gerado a partir do Twitter, que era utilizado em pesquisas. E o que acontece nesse tipo de conteúdo que fica para o usuário final também, mas os pesquisadores perderam acesso a um material precioso que ajudava na pesquisa. Inclusive, na área de inteligência artificial, muitos dos conjuntos de dados que foram criados, assim, a fonte era o Twitter, e hoje não é mais. Eu dou até um exemplo. No Brasil, a gente criou um conjunto de dados para detectar expressões emocionais, né, em textos, na linguagem, e a gente usou o Twitter, né, a gente coletou os dados do Twitter e aí isso foi anotado, né, por especialistas na área, né, na área de neurociência, psicologia, linguística e tal, eles anotaram,
E a gente deixou de forma aberta para todos os pesquisadores no Brasil, né, que pudessem utilizar. E aí, sábado mesmo, eu recebi um e-mail de um pesquisador de uma outra universidade falando, olha, eu tentei usar o dataset de vocês, mas o Twitter barrou a API, eu não consigo puxar os dados, né? Então, além de toda essa questão, né, comunicacional, você também tem uma fonte de dados que era preciosa para a comunidade técnica e científica, que agora está fechada. Vamos observar os próximos capítulos dessa guerra. E, enquanto isso, a gente aqui do Ao Ponto agradece muito você, Diogo Cortiz, por essa informação vastíssima desse episódio do Ao Ponto. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Diogo. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Obrigado aí. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.